diferente disso, dado esse barulho? Esse barulho gera aquela lá. E esse barulho é constante, esse barulho é calculado. Eu sei qual que é esse barulho. Exatamente esse barulho aqui, tá? É exatamente esse barulho que me dá o outro. Aham. Se eu trocar esse barulho aqui, o que pode acontecer na troca desse barulho? O que pode acontecer é que um cara vai subir, mas outro cara vai descer. Você tá vendo que a área, o que leva a considerar que a integral é sempre igual. Concorda? Sim. Eu levo à conclusão, né? Então, A por área é exemplo, sempre a mesma. Então, aham. exatamente. Então, assim, se eu alterar esse cara, se eu for falar que esse cara aqui não tá aqui, esse cara tá aqui, esse cara tá aqui, isso não mudou nada. Eles só trocaram de o barulho só ficou diferente, levemente diferente, mas a integral continua a mesma. Certo, certo. Tá, ok. O Então, que eu assim, quero é ajudar você a obter essa expressão, mas. sim, então vamos lá, vamos trabalhar junto em relação a isso. Vamos lá. Então, assim, se eu sei que essa função, esse ruído aqui, ele como é que fala? A integral desse ruído aqui, independente da forma como eu tiver distribuído esse ruído aqui, sempre vai ser a mesma, certo? Aham. Eu queria escrever isso, né? Tipo, vamos ver se eu consigo desenhar aqui, não sei. Oh, meu Deus. Tá, que se lasque. Então, assim, se eu sei que a integral de. Eu não vou saber escrever isso direito, tá? Me perdoa Sem qualquer erro problema. aqui. Certo? De 0 a 34, né? É igual a área total desse cara aqui, que eu sei calcular, que é 30. É o ruído total, né? É se eu pudesse pegar todos os itens, ele me gera um ruído total. O ruído total é 36. Eu sei que esse cara é 36. Esse é o ruído total que eu posso ter. Certo? Se eu sei isso aqui e eu sei a função dessa onda aqui, o que significa que eu sei esse cara aqui, correto? Eu sei o laranja. Certo. Sabe o valor do ponto laranja, aham. Isso, é isso que eu quero. Então, assim, dado essa assumption, né? Se eu sei essa função de onda e eu sei que o ruído total dele, a integral dele é 36, certo? Me dá, dado essas duas circunstâncias, me dá o valor de 13. Eu pego 18. Eu pego 18, eu sei o ruído que deu. Eu sei o ruído que deu, eu sei os itens que estão presentes e não estão presentes. Tá bom, ó, o negócio é o seguinte, então, pelo que eu entendi agora, você tem duas entradas diferentes. Você tem a entrada da função de onda, alguma característica dela que eu ainda não entendi direito, e o valor da área. Você dá essas duas entradas, você chega num ponto dessa curva laranja, é isso que você quer. Isso, exatamente. E aí, essa função aqui, ela nada mais é do que porque eu estou tentando otimizar para preço. Então, ela nada mais é do preço naquele preço eu tenho um ruído que eu designei para ele, um número arbitrário que eu designei para ele, contanto que eu mantenho a, a minha integral igual a 36. Certo, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Se você quer uma função, se você quer saber o valor de uma função, você tem que ter a função. E você está me dizendo que essa função laranja, esse gráfico laranja, do, independe da área. Quero dizer assim, essa função ela existe por si só, essa função laranja. E daí Isso, ela você existe por si só. colocando as entradas que vem um do ruído e dois da área, você encontra pontos dessa função laranja. Mas se for Isso. assim, então você já tem que ter essa função laranja previamente. Você já tem que ter essa equação laranja antes. Porque não tem como você saber qual é a equação só sabendo as entradas. Não tem? Para você encontrar uma equação, você precisa do domínio da imagem. Então, mas aí, beleza. Então, ok, perfeito. Vamos trabalhar no processo de encontrar essa equação aqui, certo? Certo. Essa equação aqui, o que eu sei a respeito dela é que, vamos lá, ela só vai poder ser compostas, ela só vai poder ter incrementos e decrementos
baseado de 1 a 8. Sabendo que aqui no final é a combinação total deles. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36. Certo? Incrementos, tá? Me explica isso direito, porque eu não tô vendo esses incrementos. São os ruídos. Ah, tá. Você entendeu? São os ruídos. Eu tenho 8 ruídos. Eu tenho 8 possíveis coisas que estão existindo dentro dessa função ou não. Aham. Correto? O que acontece é que na posição 2, vamos pegar cada. Eu sei que nessa posição aqui, todos os ruídos estão ativos. Correto? Tá bom. Nessa posição aqui, ó, no 2, eu sei que um ruído está ativo. Certo. Certo? Esse um ruído aqui que está ativo, eu sei que ele vai ter. Por essa função ter ruído, eu sei que algum ruído está ativo. Certo? O ruído que está ativo, essa altura que ele dá aqui é arbitrária. Porque se eu desse outro valor para esse cara aqui, todo esse gráfico aqui, obviamente ele iria mexer, certo? Mas Até agora eu não vi você mexer esse gráfico, né? Essa coisa me parece um padrão específico, assim. Então, mas é que esse gráfico aqui, essa linha laranja, o que eu estou tentando te passar é que essa linha laranja, ela só acontece dada essa integral e essa função aqui. Tipo, ela só acontece nisso. Se eu tivesse qualquer outra função disso daqui, qualquer outra combinação possível, dado desse universo, né, de que eu tenho de ruídos de 0 a 8, independente de como eles estão organizados, certo? A coisa ainda é verdade, entendeu? Continua sendo a mesma curva. Não, peraí. Vamos lá. Se eu trocar a quantidade lá, se eu trocar a quantidade lá, o que vai acontecer... de ruídos, por exemplo, 9 ruídos agora. Não, a quantidade de ruídos afeta muita outra coisa, mas se eu alterar os ruídos, né? Se eu associar um ruído para outra coisa, se o ruído 7 vai para o D e o ruído 5 vai para o B, se eu altero esses ruídos, o que acontece nessa função é que os valores aqui, eles são proporcionalmente alterados. Alguns valores não vão alterar, mas alguns valores são proporcionalmente alterados. Essa alteração é justamente essa variação do meu ruído, né? No momento que eu alterei, eu dei mais 2 para um ruído e menos 2 para um ruído, eu sei exatamente os pontos nesse cara que foram para mais 2 e menos 2. Porque significa que, então, nos pontos que esse cara estava ativo, eu vou ter que dar mais ruído. Nos pontos que esse cara estava desativo, eu tenho que dar menos ruído. Sim. Tem um nome até de um grego para isso, agora que tu está falando. Agora eu não lembro, mas tem toda uma teoria por trás disso que tu está falando agora. Putz. Se você lembrar... Tem um grego que fala muito sobre isso. Então, uma coisa que eu tava... E aí uma linha de pensamento que eu tava seguindo, né? Uma forma que eu tava pensando de chegar... Porque assim, se eu consigo chegar nessa função de onda aqui, eu consigo pegar o 18, né? Mas talvez eu posso trabalhar com valor aproximado, que talvez seja o que ele está me dando aqui, né? Em algum momento. Ele está me dando um valor aproximado, não está me dando um valor específico, mas é até plausível trabalhar com valor aproximado. Pareto, lembrei, alguma coisa assim de Pareto. Vou deixar Quando você tem uma determinada quantidade de coisas, daí você tem aquela otimização para aquela quantidade de pontos. Isso, porque nesse universo aqui eu só tenho uma otimização, eu só tenho uma solução. E na verdade, uma coisa que é interessante a respeito disso, e uma coisa que eu estava tentando pensar assim, de alguma forma na minha cabeça, eu sei que essa solução ela é tangente, tá? Eu não sei como expressar isso. Aí já vai chegar num universo que eu não vou saber expressar. Mas eu sei que, porque assim, se você pegar esse cara aqui, ó, talvez eu acho que a forma mais fácil de enxergar o que eu tô falando que ele é tangente é esse cara aqui, ó. Na hora que eu trago ele para 0, para 1, né? Que é o meu otimizado. Então, eu sei que essa solução, ela é... Tá estranho aqui, mas de alguma forma eu sei que ela é tangente, porque se ela não fosse tangente, né? Se a solução não fosse tangente,
significa que ela tá além do otimizado, o que é impossível, correto? Ou seja, tu tá me dizendo que a solução é um ponto disso. Porque se a tangente é um ponto dessa curva, é isso que você está dizendo. Ou é uma função que passa por um ponto dessa curva. É uma função que passa por vários pontos dessa curva. Ah, tá. Entendeu? Porque, mas ainda assim ele é por isso que é difícil de enxergar, mas eu acho que mano, talvez seja uma tangente em quarta dimensão, alguma coisa assim, eu não sei, mas enfim, eu ainda consigo enxergar ele como uma tangente, porque ele tem que ser uma tangente, porque se ele não for uma tangente, ele está além do otimizado, e se ele não é uma tangente, ele não é a solução, certo? E aí, por ele ser a tangente, eu consigo pegar os pontos que estão nessa tangente. E é isso que os três malditinhos pontos que estão nessa tangente. Se você olhar esse outro gráfico aqui que eu fiz, cadê o outro gráfico? Esse gráfico aqui, ó. Esse daqui é o gráfico de todas as soluções, tá? Esse gráfico aqui. O que é esse gráfico aqui? Esse gráfico, eu tinha várias, eu tenho essa versão dele, eu tenho essa versão dele, eu tenho algumas versões diferentes dele. Mas o que esse gráfico está falando aqui? Ele está falando que, independente do valor que eu tenho para esses caras aqui, certo? Independente. Não, independe disso. Eu sei que na hora que eu tenho essa proporção aqui bonitinha e eu somo a área desses caras aqui, que os caras que são ativados, dá 18. Aham. Certo? A soma dessa área aqui dá 18. Ou seja, independente de como eu organizei esses caras aqui, né, independente de como eu organizei os meus pontos aqui, certo? Sabendo essa ativação aqui, quais que são ativados, eu sei o ruído de 18. Sabendo o ruído de 18, fazendo o processo inverso, né? Se eu te dou um ruído de 18, qual que é o peso máximo, né? Se eu te dou um valor máximo, se eu te dou 65, qual que é o peso que você vai conseguir carregar? Isso seria o processo inverso, né? Então, sabendo o ruído de 18, eu conseguiria tirar o 13, no caso. Certo. Tá, eu já entendi isso. Eu já entendi que é tipo um diagrama de Pareto mesmo. O que me incomoda é que essas expressões que tu vai alterando, que vai criando, né? Elas não são assim tão simples de resolver. Não é assim? Que, por exemplo, assim, ó, o que eu quero dizer, digamos que tu tivesse todos os pontos só dessa laranja aí. Uhum. Se tu tivesse vários pontos dessa laranja. Mesmo assim, eu acho que não existe uma equação que descreve esse negócio. Não, se eu tiver o 18 aqui, eu consigo facinho. Eu só preciso do 18. Literalmente, eu só preciso do 18. Porque aí, a partir do momento que eu tenho o 18, no programa eu consigo resolver o que é o 18. Que é a combinação. Qual que é a combinação? Dados os itens de 1 a 8, como eu consigo 18? Só tem um jeito. Tá, me diz uma coisa. Como é que você escreveu essa coisa laranja aí em função dos outros negócios? Tem um Isso código daqui. isso? Não, isso aqui foi a plotagem dos dados diretos, né? E aí, o que são esses dados aqui? O que são esses números aqui, né? Se você olhar esse cara aqui, depois eu compartilho essa planilha com você. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é esse cara aqui. É assim, beleza. Tá vendo? Essa coluna aqui é exatamente igual a essa coluna aqui, ó, que é os pontos laranja. Isso, o Aham. azul. Certo? É exatamente igual. O que é esse cara aqui? Levando em consideração os meus itens de 0 a 8, ou de 1. 8 porque eu preciso de 1, 0, mas enfim. De 1 a 8, quando 1 ativa, ele me dá 7. Quando ele continua ativo, 7. Aí, beleza. Ativei, aí mudou a ativação, mudou para 8. Ah, mudou a ativação de novo, 12. Só que esse cara aqui, ele tá seguindo a constância, né? Ele tá consequentemente incrementando, o que era esperado, né? Tipo, apesar de eu estar eu desativo um ruído, mas eu ativo um ruído maior. Ah, mas aí beleza, depois eu vou ter que desativar esse ruído e ativar outro ruído, porque eu preciso de mais. E eu continuamente eu faço esse processo.
Então, isso daqui é basicamente em função do peso, né? Em função do peso, quanto de ruído eu recebo. Tá. Mas todos esses dados foi você que colocou. Isso, esses dados foi eu que coloquei. Porque isso daqui é a solução, né? Se eu tenho esse negócio aqui, eu tenho esse negócio aqui, eu tenho a solução. Eu estou tentando trabalhar o processo, né? Olhando isso graficamente, trabalhando o processo de forma inversa. Aham. Na verdade, eu estou indo nos dois caminhos, né? Eu faço inverso e faço um pouquinho na frente. Vou até até chegar num ponto onde eles vão se encontrar, né? Ou não. Caramba, tá muito massa isso, velho. Só que, ah, sei lá, não parece que é possível obter. Sério? Assim, não me parece ser possível, a menos Então, mas que... o que me incomoda, assim, honestamente, o que me incomoda é isso aqui, cara. Porque, tipo, eu sei que esse cara é constante. Eu sei que esse cara é constante. A única coisa que eu tô alterando aqui é o meu 236 aqui. A única coisa que eu tô alterando é o meu 236. Uma vez que eu tenho esse 236 e eu jogo ele pra zero e somo essa área, eu sei a resposta. É isso. Eu sei que é complexo, eu sei que é maluco, eu sei que é tipo, uou, mas assim, eu tenho uma constante e eu tenho uma variável. Uma vez que eu removo aquela variável, eu somo as áreas da constante e eu tenho a área do ruído. Ah, vamos focar só nisso, então. Porque é muita coisa para eu que acabei de ver a situação. Não vai, Ah, não vai ficar que nem eu, sem é, dormir, pensando nesse negócio. Eu quase não dormi essa noite pensando nisso aqui. porque parece que está bem próximo a resposta, né? Então, tá bem próximo. Uma vez que eu tiro esse. Uma vez que eu sei fazer essa equaçãozinha aqui, ó, né? Ele vai me dar esse ruído de 18, ponto. Para 236, para exatamente, para 236. Uma vez. 236. 236. E esse ruído total, uma vez que eu, de alguma forma, né, combino eles, eu pego 18. E aí, se eu der outra altura para ele, de 22, eu vou pegar o 29. Então, ele vai me dar exatamente o ruído que aconteceu. Tá, beleza. Essa é uma situação que a gente já sabe que dá 18. Só que tu quer uma expressão para qualquer outro valor. E Por para exemplo, qualquer valor de H que eu te der, certo? Para qualquer valor de H que eu te der, ele vai me dar a área ativada. Então, por exemplo, para 4 aqui, ó, é esse cara aqui. e a área já não é mais 18. É 29. A área do triângulozão embaixo, né? Não, quando eu faço isso aqui, ó, essa área. Ah, tá. Ah, então você alterou para roxo agora, então você está pegando outro set de dados, né? E eu tô pegando outra resposta, né? Isso aqui é a resposta, né? Isso aqui são quais são os itens que estão ativados. Né? Então, essa é a resposta. Dado aquele. É uma relação 1 para 1. Dado 4, né? Na hora que eu imputo 4, na hora que eu consigo calcular 4 e eu sei as outras informações, na hora que eu tiro 4, ele me dá 29. Ponto. Eu sei e isso vai ser constante. Pensando. Ah, calcular esses triângulos é muito básico. Colocar esse triângulo é básico. Mas que talvez eu não esteja entendendo direito ainda. É, a partir de que momento você quer obter a expressão da área desses triângulos? A partir do momento que você já definiu que é 4, que você já definiu tudo, por exemplo, aqui tu tem dificuldade ainda de encontrar qual é a área desse triângulo? Eu sei todas as informações que tem nesse gráfico, todas elas, tá? Eu sei todos os pontos que estão nesse gráfico nesse exato momento, Tá. certo? Esse H, então, principalmente eu sei esse H, certo? Então eu tenho todas as informações nesse gráfico nesse H. Eu quero fazer com que esse H vire zero. O que acontece com. E assim, dado isso daqui, eu sei que só alguns pontos são afetados.
Ah, e talvez a mágica seja tá aí, ó. Talvez esses pontos aí que eles estão se mexendo, eles estão fazendo talvez alguma curva, porque eu só preciso deles. Eu só preciso saber o que que esse H tá fazendo na referência desse ponto aí, para ver o que acontece com eles quando eles chegam a zero. Porque eu só preciso dos dois pontinhos aqui, Por concorda? exemplo, quando tu pega ali aquele último triângulo, né, você vê claramente o slope desses dois pontos, o ponto que está no meio do triângulo e o ponto que está no canto esquerdo do triângulo, o slope mudando, né? Então, Sim. sim, com certeza tem uma expressão. E o Desmos, eu acho que ele te dá essa expressão se tu clicar nos dois pontos e pedir para ele gerar uma equação dele. Agora, Então, e outra coisa que é interessante, ó, vamos lá. Uma outra coisa que é interessante, ó. Tá vendo aqui? Independe, isso que é a parte conectada desse negócio, né? Independe porque esse valor, o X desse cara sempre vai ser 20, porque o suposto valor o suposto ruído do 20, mas eu não tenho o item 20, mas tudo bem considerar, né? É o suposto valor do 20. Ah, como eu não tenho o suposto valor do 20, me tira ele. Me dá só os do que eu tenho. o ponto sempre desce para o mesmo valor da ordenada dele, isso não muda. O que muda é a altura só do ponto. Exatamente, só muda a altura. Então, só que assim, isso que tá me fritando a cabeça, porque assim, eu tenho todas as informações desse gráfico, cara. Eu tenho todos os pontos desse gráfico. Não é possível que eu não consiga fazer com que esse H vire zero e eu some a área desses outros caras que Tá, eu sobrou. acho que dá. Eu acho que dá. Acho que se a gente fizer alguma coisa com triângulo aqui, dá. Ó, vamos lá, olha o que eu vou apresentar aqui. Só uma aposta, tá achando isso interessante? Tipo, tá interessante? Tá sim. Agora, é que assim, quando o problema fica um pouco mais claro, fica fácil. Sim. Bem, você tem um valor de H aqui. Uhum. E, Lembrando que eu tenho o 22 também, né, no caso, que é outra variável nesse. ok, vamos pensar isso como um triângulo no primeiro momento, né? Aquele triângulo grandão. Agora, me parece que se tu tiveres essa altura aqui, a altura do ponto, tu tem uma boa parte da resposta. Essa altura do ponto eu tenho. A gente calculou ela. Sim, só que essa altura do ponto aqui, ela de alguma forma está conectada com H. E é isso que você estava querendo, né? Uma expressão que relacione essa entrada que tu Isso, coloca aqui do slope com esse cara, certo? isso. Exatamente. Então a gente tem um teorema de Tales aqui. O H pelo Hzinho tem que ser a mesma proporção do cara grandão aqui, que eu posso chamar de, sei lá, Lzão, por esse cara menor aqui, que é o Lzinho, que a princípio são dados que tu tens, né? Tenho Então, todas essas informações. então a gente consegue uma expressão para essa alturinha aqui, que de alguma forma vai estar associada com a área do triângulo depois. Isso. Deixa eu só ir no banheiro rapidinho, um segundo. Claro, vai lá, vai lá.
Ai, cara, voltei. Tá me ouvindo? Opa, tô sim, tô sim. Tava Então, dando uma aí, pensada. baseado nessa informação, o que acontece nesse teorema de Thales quando H é zero? Hzão é zero. Vamos ver aqui. Se o Hzão for zero, né? Isso, que é o que eu preciso. Se o Hzão for zero, o Hzinho também é zero. Porque nesse primeiro momento, eu tô só pensando no tamanho do Hzinho. Eu já entendi que esse Hzinho tem alguma coisa a ver com a área do triângulo que vai ficar depois. Sabe o que eu acho que está acontecendo? Eu estou achando que essa área que eu vou pintar aqui, olha só, é a exata área que é somada na área desse triângulozão, entendeu? Entende o que eu quero dizer? Porque esse triângulo ele tem uma Faz área. sentido, faz sentido. E essa parada aqui é o que vem aqui para dentro. Faz sentido. Então, essa área dá para a gente encontrar, me parece facilmente até, porque é um trapézio, de novo. E aí, na hora que eu faço o processo para a mesma do 10 que está desativado, ele teria que. Tá falando desse cara aqui. Isso, porque se você tá falando que. Se você tá falando que a área, né, embaixo é o que é somado em cima, Aham. certo? Eu preciso do mesmo efeito para todos os caras, para todos os caras que eu sei, para todos os meus ruídos, certo? Então a área entre 9 e 11, certo? Ele teoricamente ele somaria para a área daquele 1 e ele me retornaria 0. Parece que. Aí eu não posso garantir que eu não parei para pensar muito nesse problema, mas parece que sim. Você tá me dizendo que essas areazinhas roxas aqui somam com essa área negativa que eu tô pintando agora e dá zero. É isso. Isso, ele daria 0, porque é a única forma. Não sei se. Ele tem que dar 0, cara. Ele não pode dar outra coisa. Porque quando eu abaixo o H para 0, ele dá 0. Ele fala, ok, não tenho nada ali. Deixa eu ver. Me mostra isso no teu bagulho aí. Abaixa Aqui, para ó. zero. Na hora que eu abaixo para 0, ele fala, não tenho nada ali. Não, mas. O vermelho é o máximo, tá? Deixa eu tirar o vermelho. Pronto. Daí já é outro problema. Mas parece que sim. Mas por que Então, isso mas. do nada? Você que tava querendo a área dessas desgraças, desses triângulos aí. Só isso a gente já tava quase chegando na resposta. Então, mas será que isso não é. Será que isso não é toda a ideia do teorema lá como é que fala? Ai, cacete, Pareto. Não, de integral. Porque eu não preciso saber. É que quando eu chego a 0, as coisas ficam meio confusas. Mas, dado essa situação aqui, o que acontece quando ele se aproxima de 0? Puta, aí já é outro problema. Certo? Porque você concorda que, dado esse gráfico aqui, essa área total aqui, né? Certo? O que acontece quando eu aproximo de 0? Porque quando eu aproximo de 0 e eu somar a integral desse cara, ele vai me dar 18. É exatamente isso que matematicamente a gente precisa fazer. O que precisa Tá. acontecer. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa aqui. Tu tá me dizendo que quando eu pego tudo isso aqui, quando tu coloca tudo isso que eu tô pintando, que são só as partes que estão para fora dos triângulos, né? Uhum. Quando você abaixa isso, toda essa área somada nos triângulos, eu não acho que é isso que está acontecendo. Eu não acho que seja isso que está acontecendo. Porque ele levanta. Tem muito mais área agora do que quando tu desce. Me Tudo parece, bem. posso estar errado, mas me parece. Eu acho que são só as partes diretamente embaixo da figura, pelo que eu estou entendendo. Claro que a gente pode provar isso fazendo contas, né? Seria interessante tentar fazer a conta aqui para saber, né? Porque não existe, vamos dizer assim, como é que eu sei quanto de cada parte vai para o triângulo respectivo? Não sei. Mas Então, agora, se fosse justamente a parte de baixo, que soma na área, me parece muito mais razoável de fazer a conta. então, vamos pensar aqui. Vamos lá. Cara, eu tenho que descer isso para 2. O ruim de 236 é que é uma maldita de uma coisa infeliz. Mas vamos lá. Tá. Esse cara aqui, certo? Eu preciso
Para eu saber a relação desses caras aqui, eu preciso pegar a área desse triângulo, certo? Vamos lá. Que era exatamente isso que eu tava pensando aqui, ó. Esse triângulo e esse triângulo, eles são basicamente. O azul é o meu mínimo. É com nenhum ruído. Aham. Certo? Aham. Ou seja, ou seja, essa área que tá parcialmente pintada. Cara, eu acho que é igual. Tá vendo? Porque é o seguinte, a gente precisa da área parcialmente pintada, concorda? Sim. E aí eu tenho eu, eu, eu vou fazer, ó, eu tenho os meus mínimos e eu tenho a área parcialmente pintada, que é a área que eu preciso, certo? Certo. Olha o que acontece quando eu jogo a zero. Ele vira o que eu quero. Sim. Então, assim, levando em consideração, né? Se eu levar em consideração que eu pego esse cara aqui a 4, né? E eu pego essa área do triângulo e eu tiro os meus mínimos, né? Eu tiro todos eles elevado a zero, a área que me resta aqui, a área de cada um desses caras aqui, é o meu ruído. Cara, Eu acho que o caminho tá nisso mesmo, cara. Tá em calcular essas areazinhas aí embaixo. Para um primeiro momento. Aí, se não for isso, a gente testa outra coisa, né? Mas eu só. assim, não Então, me mas parece que a área total é a área que aparece depois que tu reduz. Não tem como. então, mas É só a área embaixo. tipo, ela permanece aqui, não é isso que a gente tá provando aqui com isso? Não, não é, não pode ser, velho. Olha só o quanto soma de muitos quadradinhos. Os teus triângulos roxos mais claros não aumentam essa quantidade de quadradinhos. Ou, por exemplo, lá no final agora ele tem uns 9 quadradinhos. Tu não vai ter um aumento de 9 quadradinhos em Né, todos os triângulos juntos, não tem como. Então, mas aí que tá a beleza disso aqui. Porque o que acontece? O que acontece é que se eu desço esse cara aqui, certo? 236 aqui, se eu altero esse cara aqui, eu tenho que alterar o resultado também. Eu tenho que vir para esse cara. Essa é a beleza do negócio, entendeu? Porque na hora que eu pego o 236, não é mais aquela área, é essa área. Caraca, velho. A gente vai ter que ter outra reunião para falar mais disso, tá? Sem problema. Mas você entendeu que eles estão diretamente relacionados? Não, tipo, não é mais aquela. Obviamente, você tá mexendo no H, não é mais aquela área. É essa daqui agora. É essa área aqui. E essa área aqui é 18, que é a resolução para 13, que tá relacionada com o H de 236. Então, tu está me dizendo que, independente do H que tu coloca, a área do triângulo embaixo é sempre a área desses triângulosões para cima aí. Então, eu acho que essa é a relação deles aqui. Que é o da constante aqui, ó. Eu não sei, cara. Isso aí tá meio estranho. Mas, mas ó, É, eu vou fazer o seguinte, né? Como já deu nosso tempo, bem, eventualmente a gente faz outra conversa. Eu também posso dar uma olhadinha no vídeo, você traz mais ideias, né? uhum, Então tá. Meu, mas mas muito, muito legal.